CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, os companheiros aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião pública de sábado, deste horário, às 10 horas. Hoje, com muita alegria no coração, que temos a nossa companheira Tereza, que vai nos falar do Livro dos Espíritos. É sempre muito bom para nós, de muito estudo, o estudo que ela traz para nós é muito importante. Na hora do passe, a nossa companheira Vaniele fará a sustentação do passe com o tema do Evangelho. Primeiro pedido, por favor, diminua a campainha do celular para que não toque durante o estudo. E aí lá vão os nossos avisos e os nossos pedidos. Quem chegou e veio lá por trás, viu hoje como está cheio lá o telheiro, apesar de toda a chuva, mas os nossos assistidos estão lá firmes e fortes. Hoje eles vão ter um almoço especial para comemorar a Páscoa, que amanhã eles não estarão aqui, então hoje eles terão essa comemoração. É um motivo assim de muita alegria, sempre que se pode dar alegria às pessoas que muitas vezes o momento delas de satisfação, de alegria, de congraçamento é aqui, na nossa casa espírita. Então, é por isso que a gente pede. E essa semana nós fizemos pedidos em especial para que todos colaborassem, para que todo o grupo tivesse um almoço um pouquinho mais sortido, mais festivo. As mães, os pais, as crianças, os jovens, todos serão beneficiados. A gente sempre pede auxílio, porque além desse tratamento que todos recebem todas as vezes que aqui estão, temos agora também algumas reuniões durante a semana. Então nós pedimos sempre que colaborem, sempre que puderem, com café, com açúcar, com leite em pó, um pacote de pão de forma, um pacotinho de margarina. O que trouxer para nós é sempre muito bem-vindo. Temos a nossa reunião desse horário que funciona junto com o trabalho da obra social Antônio de Aquino. Hoje teremos à tarde também às 17 horas a outra reunião pública. Temos reunião pública às quartas-feiras, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira, simultaneamente à reunião pública, nós temos o trabalho da cura, temos o passe de cura, onde as pessoas são encaminhadas de acordo com as suas necessidades. Por isso nós sempre pedimos que após a reunião, quem precisar de um atendimento fraterno, que permaneça no mesmo local onde está sentado e que um dos médios da casa virá conversar e ver da necessidade do passe de cura. O atendimento fraterno é isso, a gente ouvir o que a pessoa tem a dizer. Às vezes são problemas físicos, às vezes são problemas emocionais, e que o passe de cura nos ajuda muito a amenizar essas nossas dificuldades. Mas a gente sempre lembra que além do passe de cura, a gente deve sempre ter muita vontade de vir à casa mais de uma vez por semana. Uma vez por semana, assistir uma reunião pública, tomar o passe, tomar um copinho de água fluidificada e ir embora é muito pouco para uma doutrina que tem muito a nos ensinar. Sempre que nós da casa nos reunimos em qualquer tipo de estudo, a gente sempre lamenta aqueles que não estudam o que a gente estuda, porque não se preparam para as dificuldades do dia a dia, não se preparam para a dificuldade do final da nossa vida, que a gente tem que estar preparado, né? Independente da idade, né? Assim como pode ir, eu posso ser a primeira da fila, mas de repente vai uma pessoa mais jovem, muito antes de mim, e a gente fica meio sem chão. Por que tão jovem, né? Mas a gente estudando a doutrina, a gente se prepara para tudo isso, a gente passa a entender todas essas dificuldades que a gente passa. Por isso a nossa casa tem cursos a semana toda, de domingo a domingo, em diversos horários. Então vamos frequentar os cursos, vamos estudar a doutrina espírita. É muito importante para nós, para o nosso equilíbrio,
para a nossa saúde física também, porque o nosso corpo reflete o que vai no espírito. Então, às vezes, você está com um problema emocional e aí aparece uma dor de cabeça, uma dor no pescoço. Quem diz assim, não sei porque que hoje amanheci assim. É porque estou com um problema, estou com uma preocupação e isso reflete no meu corpo. E estudando a doutrina espírita, a gente aprende a encarar essas dificuldades com mais serenidade, com mais entendimento. Para fazermos os cursos, precisamos de livro. Temos a nossa livraria ali com todos os livros necessários para que a gente acompanhe os cursos da casa. Então, eu acho que o principal pedido que a gente faz aqui é que estudem a doutrina espírita. É muito importante, especialmente começando pelos livros de Kardec, Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita. A gente não pode deixar de estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho e todas as obras de Kardec. E aqui nós estudamos também Leon Denis, André Luiz, Ivone Pereira, muitos outros espíritos. É só a gente escolher o que a gente quer fazer no dia e no horário em que a gente tem a possibilidade de estudar, certo? Para o nosso trabalho da obra social, precisamos de ajuda, já falei, né? O café da manhã, todos os sábados eles almoçam, é o que a gente come em casa, come aqui. Um dia é sopa, no outro dia é arroz, é frango, é o que a gente puder trazer, temperos, o que a gente puder trazer. Uma casa que tem um movimento como a nossa casa tem, precisa de material de limpeza. Então, material de limpeza a gente precisa. Água sanitária, detergente, sabão, vassoura, rodo, pano de chão, o que trouxer. O que tiver. Parou ali no sinal, vem aquele moço vendendo ali 3 panos de prato por R$10. Isso aí, tem R$10 no bolso, compra 3 panos de prato, traz um pelo menos para cá. É sempre bom, a gente sempre precisa muito para a nossa casa ficar assim branquinha, limpinha. Precisamos disso, né? Então, depois desse monte de pedido que eu sempre faço, que não tem jeito, a gente sobrevive do auxílio de todos nós, nós vamos iniciar fazendo a leitura do Evangelho. Hoje nós estamos terminando o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, o último item, que é o item 20, que é uma pergunta que Kardec faz e o Espírito São Luís responde. O título é Beneficência Exclusiva. E Kardec perguntou assim: pode-se aceitar a beneficência quando ela é exclusiva entre as pessoas que têm a mesma opinião, a mesma crença ou o mesmo partido? E São Luís respondeu: não, porquanto é o espírito de seita e de partido que antes de tudo devemos abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão só vê os semelhantes como seus irmãos, e antes de prestar socorro àquele que está necessitado, não pergunta qual a sua crença nem a sua opinião, seja sobre o que for. Por acaso esse cristão seguiria o preceito de Jesus Cristo, que nos recomenda amar até mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter uma crença diferente da sua? Que o socorro, portanto, sem lhe pedir satisfações à consciência, que o socorra, portanto, sem lhe pedir satisfações à consciência, pois se ele for um inimigo da religião, esse será o meio de fazer com que ele a ame. Repelindo-o, só conseguiria que ele a odiasse. Espírito São Luís, mensagem dada em Paris em 1860. Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, mas também sobre as bênçãos desses espíritos amorosos que aqui trabalham na nossa casa. O nosso querido amigo altivo, professor José Jorge, o nosso querido Allan Kardec, Leon Denis, todos esses espíritos queridos que nós estamos sempre pedindo que nos ajude, que nos ampare, que nos proteja. Então, Senhor, abençoa mais esse dia de estudo, de reflexão em torno do Teu Evangelho, em torno dessas mensagens amorosas que os Espíritos nos passaram através das obras espíritas. Abençoa, Senhor, a todas as tarefas que estão sendo realizadas.
que no dia de hoje, em que haja essa confraternização que está acontecendo entre os nossos queridos que estão lá atrás no telheiro, que possa ser um momento de muita paz, de muita luz, de muita harmonia, de muito equilíbrio e de muito amor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a cada um que adentrar a esta casa no dia de hoje. Mas abençoa também aqueles que não puderam vir, mas que com certeza estarão nos assistindo, envolvidos por esse pensamento de paz e de serenidade que nos envolve nesse instante. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo de hoje, que vai ficar a cargo da nossa querida Teresa, é do Livro dos Espíritos, capítulo 11, Direito de Propriedade e Roubo. Vai da questão 880 a 885. Eu vou ler a 880. Kardec perguntou assim para os espíritos: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E eles responderam: é o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer sua existência corporal. Então, que Jesus abençoe a nossa Teresa. Assim seja. Obrigada. Espera aí, só um momentinho. Bom dia a todos. É um prazer voltar sempre a casa, ainda mais na véspera da Páscoa, onde nós vamos celebrar Jesus em nossos corações, a sua grandeza de humildade, com muita gratidão a Ele por tudo que Ele passou e nos passou para que a gente crescesse, porque o intuito de Jesus, de Deus, nada mais foi do que a nossa evolução e o nosso crescimento. Então, que Ele receba o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo que Ele nos forneceu de ensinamento, de exemplo. E que todos que estão nos assistindo aqui, em casa, encarnados e desencarnados, possam também receber essa mesma emanação de amor que está sendo distribuída, primeiro pela espiritualidade, a cúpula espiritual da casa, os mentores, o patrono, e depois pela direção, pelos trabalhadores, que eu fiz parte. Por contingências da vida a gente vai tomando outros rumos, mas é sempre muito feliz ao meu coração estar aqui. E hoje a gente vai falar de direito de propriedade, roubo. E como a Gracildes, querida, leu na primeira questão, o que eu frisei ali, que ele diz que os espíritos respondem a Kardec: o direito de viver. O direito de viver é nosso, seja como encarnado, seja como espírito. Nós somos espíritos. Nós somos a essência de Deus gradativamente em aperfeiçoamento. E o que nós podemos dizer do viver? É a misericórdia divina. Então nós temos que saber viver, viver bem, viver com retidão, viver com honestidade, que é o principal ponto aqui desse estudo de hoje, é a honestidade da vivência, do ser encarnado, do espírito. Porque conforme nós vamos vivenciando as encarnações, nós vamos nos depurando das nossas limitações, das nossas mazelas, dos miasmas que nós trazemos em nós.
nós vamos limpando, é a melhor palavra que nós podemos usar, limpando todas as impurezas do nosso espírito. Nós, enquanto carne, vivendo como encarnados, estamos aqui para a depuração dos nossos espíritos. E como nós depuramos os nossos espíritos? Vivendo uma vida honesta, vivendo uma vida reta, vivendo uma vida que, pelo menos, se eu não faço tudo direitinho, não prejudicando o meu semelhante. Pensar no meu semelhante com resiliência, com amor, com boa vontade, porque poderíamos ser nós na situação em que ele se encontra. Então, não julgar, entender que aquilo ali, aquela falha daquele espírito, daquele encarnado naquele momento, foi por falta de aprendizado ainda. E eu vou dizer, por não ter encontrado a doutrina espírita tão esclarecedora a nós. Porque eu acho que a doutrina espírita é um leque de nomenclaturas. Mas eu acho que a mais importante, que Kardec se preocupou mais, foi que ele desse clareza, simplicidade nas respostas dos espíritos. Porque todos esses espíritos que responderam a Kardec foram espíritos de escola, foram espíritos, vamos dizer assim, acima da lei e da ordem, espíritos de luz absoluta, que já tinham muitos encarnados, passado aqui na Terra por situações e vieram dar a sua forma de aprendizado. Alguns elevaram-se, mas não perderam assim algumas manias, vamos dizer assim. O altivo, patrono dessa casa, ele dizia que quando o espírito Luís chegava, ele não chegava com uma roupa simples, ele chegava paramentado como Luís IX, da França. Então, ainda não que fosse necessidade, mas para reconhecimento real daquele espírito. Porque o altivo um dia perguntou a ele, por que o senhor ainda vem paramentado? E ele disse, porque é uma forma de dar credibilidade ao próprio médium. Então, tudo da espiritualidade, tudo de Deus, tudo de Jesus, é para o nosso ganho. Mas não o ganho monetário ou ilícito, não. O ganho correto, primeiro dos sentimentos divinos, da essência de Deus, nosso Pai, e depois angariar sentimentos e virtudes e qualidades que possam nos fazer crescer. E eu vou ler a segunda questão, eu vou ler todas as questões, depois eu vou discorrer sobre o assunto de uma outra forma. Então ele diz, o direito de viver dá ao homem o direito de acumular, o de que viver para repousar quando não puder mais trabalhar? Sim, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Até alguns animais dão-lhe o exemplo dessa previdência. Por que ele diz a abelha? Porque a abelha, para os cientistas, e Kardec era um cientista, o espírito que dá um exemplo bem que palpável, vamos dizer assim, a Kardec. É uma sociedade quase que perfeita entre os animais. O entrosamento da colmeia é uma sociedade quase que perfeita. É considerada uma sociedade entre os animais de muita inteligência. Então, os espíritos compararam o homem à abelha em função disso. Viver em comunidade, porque a família é uma comunidade, viver em sociedade,
viver com organização, viver sem atropelarmos uns aos outros. Porque nós, às vezes, sem querer, fazemos isso. E nós temos que controlar isso, porque eu tenho que colocar na minha cabeça sempre assim: isso me incomoda. Se isso me incomoda, vai incomodar o meu colega, vai incomodar o meu familiar, vai incomodar o meu amigo. E é esse sentimento que a gente vai trabalhando na gente e vai deixando florescer outros sentimentos, outro entendimento das coisas cotidianas. Porque a gente está sempre, ultimamente principalmente, na ponta da faca. O que é ser na ponta da faca? É a pessoa fala, eu retruco, a pessoa vem, eu discuto. As pessoas estão sem paciência, as pessoas estão discordando por pensamento. Então, a gente tem que trabalhar isso na gente. E como a gente trabalha? A Gracildes colocou muito bem: estudando, aprendendo, ministrando dentro de nós, no nosso lar, depois na casa espírita, o sentimento que a doutrina quer passar para nós. Lei de justiça, amor e caridade. Na 882, ele diz assim: o homem tem direito de defender o que acumulou através do trabalho. Não disse Deus: não roubarás? E Jesus: dê-se a César o que é de César? O homem junta através do trabalho honesto, e aqui está até frisado com uma letra diferente, e constitui uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, pois a propriedade que resulta do trabalho de um direito natural tão sagrado quanto o do trabalho e o de viver, de trabalhar e o de viver. Então, eu posso acumular, contanto que seja para servir a minha família, que eu possa, com aquele meu acúmulo, ajudar a outros seres. Se eu acumular e deixar o meu silo fechado, só para que eu fique feliz com aquilo, aquele acúmulo é negativo. É um acúmulo considerado desonesto para Deus, porque não teve serventia para ninguém, nem para mim. O meu ego se satisfez em ver o meu silo cheio, mas eu poderia ter matado a fome de muitos com aquele silo, com tudo que estava armazenado ali dentro. Então, é isso que a gente tem que entender. O trabalho, o acúmulo, não é errado, desde que eu não me prejudique e eu não auxilie aos outros. 883. O desejo de possuir está em sua natureza, quer dizer, do homem? Sim, mas quando é só para si e para sua satisfação, é egoísmo, é o que eu acabei de dizer. Entretanto, o desejo de possuir não será legítimo, visto que aquele que tem o de que viver não é pesado para ninguém. Há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém ou para saciar suas paixões. Acreditas que Deus veja isso com bons olhos? Foi o que nós acabamos de falar também. Ao contrário, ele que acumula pelo seu trabalho, tendo em vista o auxílio aos seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Não que nós nunca sejamos abençoados por Deus, nós somos, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é amor, Deus é inteligência suprema, mas Ele consegue ver ainda as faltas, os critérios, as falhas
que eu tenho dentro de mim quanto àquele raciocínio de trabalho, de acúmulo, de não divisão. 884. Qual o caráter da propriedade legítima? Só é propriedade legítima a que tenha sido adquirida sem prejuízo de outrem. Então, se eu conseguir aquilo de forma ilícita, aquilo não pode ser considerado de minha propriedade. Apesar de eu ter o papel, a certidão, o documento, me sentir dono, aquilo não me pertence de forma natural, de forma divina, de cima para baixo. Eu não tenho aquilo ali de forma lícita, eu não consegui de forma lícita, ainda que ninguém prove, que ninguém veja, que ninguém saiba, mas eu sei, e Deus, e o meu anjo da guarda, e a espiritualidade. Então, nós temos que entender que nós somos observados e analisados pela espiritualidade todos os dias. E às vezes nós nos vemos tolhidos de certas coisas e a gente diz assim, poxa, Deus é injusto. Trabalho, eu não consigo. Fulano trabalha menos que eu e consegue. Porque ali está uma relação com o meu trabalho errônea. Às vezes não, eu tenho até um aspecto de retidão, mas eu sou pensamento. Minha ação, minha correspondência com os que estão à minha volta são primeiro na ação do meu pensamento. Leon Denis sempre diz: pensamento é força. Pensamento e vontade são as molas mestras que nos direcionam. Eu posso ter um pensamento bom, mas não ter ação, que é a minha vontade. Eu posso ter a vontade e não ter pensamentos positivos. Então eu tenho que estar com tudo bem condicionado, bem organizado em mim. E como eu organizo isso em mim? Através dos ensinamentos do Evangelho. E quando eu digo Evangelho, não sou da doutrina espírita, eu digo Evangelho, a palavra de Jesus. Jesus, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, o olhar de amor, de aconchego. Até na hora da cruz que a gente vê nos filmes, o olhar de Jesus é um olhar de calmaria. Não é um olhar de raiva, não é um olhar de rancor, não é um olhar de sentimento ruim. É um olhar de perdão. É difícil a gente entender isso? Porque a gente vive, principalmente nesse momento em que o mundo inteiro passa, conturbações várias. O homem está em ebulição íntima. Mas se nós não começarmos a dizer presente a Deus, a Jesus, a Maria, uma trabalhadora maravilhosa e incansável, nós não vamos nunca nos habilitar em momento nenhum. Então nós precisamos enxergar a falta que isso nos faz. Porque faz falta, gente. Faz muita falta você rezar, você se acalma, você se purifica, você estabelece uma ligação direta. A gente pode dizer assim, Deus e Jesus estão muito distantes, mas os seus ajudantes, os seus amigos espirituais que nos protegem nas camadas mais perto de nós, esses estão atentos a qualquer situação pela qual a gente passe.
E a 885 ele diz o seguinte: o direito de propriedade é ilimitado? Certamente. Tudo o que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Mas, como já dissemos, sendo a legislação do homem imperfeita, frequentemente consagra direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte. Foi o que a gente disse agora. A gente tem que começar a entender que ninguém sabe de nada. Isso me pertence. O papel está comigo. Mas isso é ilícito à lei natural. E qual é a lei natural? É a lei divina. Então eu posso estar fazendo escondido de todo mundo, mas é Deus quem me percebe. É Deus que eu não digo julga, porque Deus não julga, mas Deus observa, analisa e diz assim: tem que reencarnar de novo. E aí a gente vem N encarnações com situações problemáticas. Uma família que todo mundo é feliz, aquele considerado assim, ovelha negra, está ali sempre com a nuvem na cabeça, com os N problemas, e aí todo mundo aconselha e ele diz: eu não consigo, porque ele não quer se abrir a Deus. Ele não quer se abrir à essência divina, porque não são coisas assim, não são. É difícil. Por isso Deus não julga, por isso nós temos a permissão das reencarnações. E às vezes nós nem reencarnamos cedo, desencarnamos e não reencarnamos cedo. Ficamos em aprendizado, ficamos em locais que a gente possa entender as nossas falhas, as nossas perturbações, as nossas limitações. Por que eu ainda não sou virtude, eu sou só vício? E quando a gente começa a entender que está no vício, seja ele qual for, eu não digo só vício de droga, não, tem N situações que são viciosas, viciantes, que nos colocam delituosos. E a gente ainda não quer se predispor a ser virtude. Então, quando Kardec coloca como primeira questão da 8, qual o primeiro direito, o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Essa palavra é importante. Ele não diz qual o primeiro de todos os direitos do homem. Ele disse natural. Por que natural? Porque vem de Deus. É da natureza divina. E aí ele diz, a permissão de viver. Então aí nós vamos começar o nosso estudo. Se eu tenho permissão de viver, eu tenho um Criador. E esse Criador não criou a Terra somente, ele criou o universo, esse espetáculo maravilhoso. Criando esse espetáculo, o subdividiu em mundos, com a preocupação da nossa evolução. Então, olha a bondade divina como é grande. Dividir os mundos em mundos evolutivos, felizes, ditosos, em classificação de espíritos. Espíritos bons, espíritos de situação mediana. Então, ele fez uma projeção, porque Deus é a inteligência suprema, de nos permitir evoluir gradativamente.
cada um a seu tempo, cada um a sua forma, cada um com a sua oportunidade. Mas nós não podemos, apesar disso, nos colocar de forma calma e serena. Vou ter outra encarnação, estou estudando a doutrina espírita, já sei que eu vou reencarnar de novo se eu não fizer bem agora. Então, não é assim. A gente tem que projetar em nós que tem que ser trabalhador, honesto, ter uma família digna, criar dignamente aquela família, como a colmeia das abelhas, num entendimento, numa ajuda, numa cooperação, para que eu consiga viver de forma positiva. E Deus cria o universo, e Deus cria os mundos, e Deus cria a terra. Primeiro a água, depois os seres vegetais, animais e minerais, por último ele cria o homem. Mas o homem, como é exibido, apesar de ser o último, se acha o dono de tudo. Aí já começa o direito errado de propriedade, porque já lá atrás o homem se colocava como: eu sou inteligente, eu penso, eu raciocino, então tudo eu posso. E aí começou a nossa involução, porque a partir desse momento, Deus que coloca o homem, como vamos dizer assim, com regras básicas, o vê já começar burlando aquelas regras. Como diz na Bíblia, alegoricamente, ele disse a Adão: não coma da maçã, do fruto daquela árvore. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Então, o homem já começa num sentimento de poder, num sentimento de: eu sou o dono de tudo. E nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que não é isso. A nossa criação foi para termos o sentimento de não posse. Porque nós espíritos, colocados na terra por Deus com a sua permissão. Então nós somos o quê? Usufrutuários daquela carne. Se eu sou espírito tempo integral e eu tenho condição das reencarnações, das encarnações, na outra eu não vou ser mais Teresa. Eu vou vir com os meus vícios, minhas virtudes, mas eu vou vir com outro nome, com outra roupagem, com outros sentimentos, porque se eu me melhorei, eu venho mais positiva. Se não, eu venho com o que eu angariei de positivo, mas eu ainda trago a bagagem do negativo em mim. Então a gente tem que entender que qual é a verdadeira propriedade? É a minha evolução espiritual. É o meu espírito que me pertence. Eu posso, encarnado, ter N coisas, um belo apartamento, um belo carro, um bom trabalho, mas isso tudo deixarei aqui quando partir. Então, se eu sou apenas usufrutuário, se eu sou espírito, tempo integral, a minha roupagem será modificada na outra encarnação, eu tenho que ter um trabalho dosado, porque eu tenho que ter o meu ganho sem ganância. Porque a ganância, quando eu começo naquele sistema de eu quero mais, eu paro de enxergar a família, eu paro de enxergar os amigos, eu paro de enxergar os filhos, eu paro de
de me enxergar. Quantas vezes a gente vê essas pessoas que trabalham o tempo inteiro, que o laptop, o celular e tudo, e computador, e não conseguem se desligar porque a empresa pode me demitir, e quando vai para casa de noite já não tem mais vida, porque às vezes nem janta com família, nem conversa, as famílias estão muito dispersas, infelizmente. E a gente tem que dosar o trabalho honesto com a ganância. O trabalho honesto é uma satisfação própria, mas a ganância se torna egoísmo. E aí eu vou também dosando de outra forma. Se eu tenho um trabalho honesto, se eu não tenho ganância, eu já estou mais altruísta do que egoísta. Então, eu vou percebendo já que estar com a minha família é melhor do que estar só pensando em trabalho, em acúmulo, em dinheiro. E aí, nós vamos para o terceiro ponto, que para mim qualificou esse estudo do Livro dos Espíritos. Honestidade e desonestidade. Quer dizer, eu vou buscar a minha consciência do que é honestidade, mas não honestidade para mim, mas a honestidade de uma forma ampla, geral, para todos. Não só no direito como cadeira, direito do homem, não, direito divino. Porque nós somos tudo de cima para baixo. Se Deus não tiver misericórdia e compaixão de nós, nós não realizamos nada. Porque nós podemos ficar um grande tempo no plano espiritual para aprender. E não, quando eu digo não realizamos nada, não é que o espírito está lá e está aprendendo, sim, mas eu não vou ter, porque os espíritos, muitos ainda se comprazem na reencarnação, na encarnação. A gente lê vários relatos de André Luiz dizendo que os espíritos ficavam ansiosos quando reencarnar, sem entender muitos ainda que a reencarnação é aprendizado. E eu me coloco na direção da honestidade para o meu bem, da minha família e de todos, ou da desonestidade, que é querer o que é do outro que não me pertence. Então não é isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que, na verdade, a nossa propriedade é o nosso espírito. O verdadeiro dono desta propriedade chamada universo, mundos, planeta Terra, é Deus. Nós sairemos daqui como chegamos, sem nada. Nada é colocado nas nossas tumbas. Os faraós colocavam achando que quando reencarnassem, porque eles acreditavam na reencarnação, eles voltariam com todo aquele aparato que eles tiveram em vida. Na China, teve um rei que se enterrou numa tumba enorme, até com os seus protetores e cavalheiros e cavalos. Então, são coisas que o homem ainda não consegue assimilar, porque o poder cega. E é isso que nós temos que modificar em nós, essa estrutura do poder. Nós não somos possuidores de nada. Nós somos possuidores de nós mesmos, não da carne, da nossa essência. Nós somos apenas usufrutuários e administradores, enquanto encarnados de toda aquela situação. Nós não vamos levar o melhor carro,
não vamos levar o bibelô mais lindo que eu acho na minha casa, não vou levar minha conta bancária, porque no plano espiritual eu não uso dinheiro. Então, o que eu vou levar, gente? A virtude, o amor, a minha paz. As pessoas não acham importante falar em paz, mas se eu não tiver paz de espírito, eu não realizo nada. Então, eu trouxe para a gente aqui para ler, porque o Livro dos Espíritos é o primeiro livro de Kardec, que não é o primeiro, mas assim, ele fez opúsculos até chegar no Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, não por acaso, porque o acaso não existe, é subdividido em todos os livros da codificação. E a parte terceira do Livro dos Espíritos compreende o Evangelho, que a nossa Gracildes dá aula muito bem, aos domingos e durante a semana, e que a gente precisa aprender. Então, eu trouxe do Evangelho a verdadeira propriedade. No capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Olha que nome de capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, eu tenho que ter somente um Senhor. E quem é esse meu Senhor? Deus. Que Jesus, que amanhã é a Páscoa, nos traz para nós de uma forma absoluta. Jesus ficava 2, 3, 4 horas sentado no monte, meditando e conversando com o Senhor. Nós não perdemos 10 minutos. Eu digo perdemos porque as pessoas falam assim. Não vou perder 10 minutos de meditação, 10 minutos para sentar e ler, 10 minutos para ler uma mensagem. Eu não tenho paciência. Mas nós temos que criar essa serenidade, essa paciência em nós. Senão o tempo corre e a gente perde a oportunidade. Então vamos à verdadeira propriedade. Verdadeiramente, está na Instrução dos Espíritos, item 9, do capítulo 16. Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na terra. Mas visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é do uso do corpo e tudo que é para o uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que ele leva consigo, e o que ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Unicamente do homem depende estar mais rico ao partir daqui do que ao chegar na terra, porque do que ele houver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Em bem de posses? Em bem materiais? Não. Em bens de virtudes e sentimentos. Quando um homem vai para um país distante, ele arruma sua bagagem com os objetos que tenham uso naquele país, e não com aqueles que lá lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura. Fazei provisões de tudo o que nela poderá vos servir. Ao viajante que chega a um albergue, ele se pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que tem menos recursos, é dado um não tão bom quanto ao primeiro. E aquele que nada tem,
é deixado ao relento. Assim acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. O seu lugar depende das suas posses, mas não é com o ouro que ele pode pagá-lo. Não é com o ouro que ele pode pagá-lo. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? O que trazes? Não se calculará o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes, e de acordo com esses cálculos, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Inutilmente o homem alegará que, antes de deixar a terra, pagou em ouro a sua entrada, pois ouvirá como resposta que ali os lugares não são comprados, mas ganhos com o bem que se fez. Que com a moeda terrestre ele poderia comprar terras, casas, palácios, mas ali tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para o primeiro lugar onde todas as felicidades te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. Pascal, Genebra, 1860. Então, é claro e límpido que nós só somos donos do nosso espírito que nós aperfeiçoamos. Temos que ter essa consciência que viemos para evoluir. Eu discuto com ela, discuto com ele, saio dali esbravejando, mas eu poderia ter ouvido tudo que ela falou, tudo que ele falou, e ter dito: tá bom, eu vou raciocinar nisso, meu amigo. Nós temos que começar a ter essa compreensão. Não que eu vá me anular, não. Depois você chega para a pessoa com mais calma e diz: olha só, eu errei nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, mas você errou nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Qual é a necessidade que eu tenho em me digladiar com as pessoas? Nenhuma. Isso vai me trazer algum benefício? Isso vai me roubar, que é o que ele diz aqui, o meu lugar melhor na espiritualidade. E, para finalizar, faltam quantos minutinhos? 7 minutos. Tá. Então, eu trouxe aqui, porque eu gosto muito do livro Céu e Inferno, porque ele tem umas informações bem próprias aos espíritos, porque o Evangelho, ele te dá a boa nova, te dá Jesus, o Evangelho te dá Jesus. O livro dos Espíritos te dá todos os livros, mas é a verdadeira relação espírito e matéria. O céu e o inferno é a prática dessa informação espírito e matéria, porque aqui são divididos os testemunhos de acordo com a evolução de cada um de nós. Então, a sabedoria dos espíritos e a lucidez, que eu não me canso de dizer isso, que eu admiro muito Kardec, por ter sido tão de assimilar, mas mesmo sendo cientista, mesmo tendo uma intelectualidade fantástica, ele se dobrou à espiritualidade porque ele sentiu a inteligência suprema por trás daquilo tudo. Então, eu trouxe para nós, no capítulo 3 do Céu e Inferno, que está na classificação de espíritos em uma condição mediana, que eu já escolhi em condição mediana, porque a gente está de médio para baixo. Então, não posso escolher um espírito feliz falando, porque para nós ainda é muito distante. E ele é um testemunho de um espírito
numa conversa com a sua netinha. E ela pede a presença do avô para saber como ele está. E aí a história é assim. O espírito é Joseph Bré, e ele morreu em 1840, fez a sua aparição em Bordeaux em 1862 para sua neta. O título da mensagem é: O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? Querido avô, quereis dizer-me como estás entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Tudo o que quiseres, minha querida filha. Sofro as consequências da minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Ele leva em conta as circunstâncias. Sofro não como poderias interpretar, mas de desgosto por não haver empregado bem o meu tempo na terra. Como não empregastes bem seu tempo, se vivestes como um homem honesto? Sim, sob o ponto de vista dos homens, mas existe um abismo entre o homem honesto diante dos homens e um homem honesto diante de Deus. Tu queres te instruir, querida filha? Vou esforçar-me para te fazer sentir a diferença. Entre vós, um homem é considerado honesto quando respeita as leis de seus pais, de seu país. Respeito muito flexível para muitos. Quando não faz mal ao seu próximo, tirando dele ostensivamente o seu bem. Felicidade desde que o código ou opinião pública não possa atingir o culpado hipócrita. Quando o homem pode fazer gravar sobre sua laje tumular uma longa e fastidiosa série de virtudes que lhe são elogiadas, ele acredita haver pago sua dívida à humanidade. Que erro! Para ser honesto diante de Deus, não é suficiente haver desobedecido às leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não ter desrespeitado as leis divinas. O homem honesto diante de Deus é aquele que, pleno de abnegação e de amor, dedica sua vida ao bem, ao adiantamento dos seus semelhantes. Aquele que, movido por um fervor extraído do objetivo ao qual ele tende, é ativo na vida. Ativo ao realizar a tarefa material que lhe é imposta, porque ele deve ensinar aos seus irmãos o amor ao trabalho. Ativo nas boas obras, porque ele não pode se esquecer de que é apenas um servidor a quem um dia o Senhor pedirá contas da utilização de seu tempo. Ativo no objetivo, porque ele deve praticar o amor ao Senhor e ao próximo. O homem honesto diante de Deus deve evitar com atenção essas palavras sarcásticas, veneno escondido sob flores que destroem as reputações e muitas vezes matam moralmente o homem, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter o coração sempre fechado ao menor germe de orgulho, de inveja, de ambição. Ele deve ser paciente e indulgente com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do seu coração seus esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o tenha ofendido. Ele deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Deve, enfim, pôr em prática esse resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Eis aí, minha querida filha,
pouco mais ou pouco menos, o que deve ser o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Não falhei em muitas dessas circunstâncias e confesso sem me ruborizar. Ao esquecer-me de Deus, fui levado a outros esquecimentos por não estarem sujeitos às leis dos homens. Não são menos culpados perante a lei de Deus. Sofri muito quando compreendi isso. Eis porque hoje espero com a consoladora esperança na bondade de Deus que vê o meu arrependimento. Sofri muito quando compreendi isso. Eis porque hoje espero mas com a consoladora esperança na bondade de Deus, que vê o meu arrependimento. Fala, querida filha, repete estas palavras para todos aqueles que têm a consciência pesada, que eles compensem suas falhas com boas obras, e a misericórdia divina fixará sua atenção, sobretudo, seus olhos paternais contarão as expiações e sua mão poderosa apagará as faltas. Eu acho que não é preciso dizer mais nada. Somos espíritos imortais, somos donos dos nossos pensamentos, somos em condição de nossa transformação e reforma íntima. Porque o planeta não vai mudar de lugar na transição planetária. Nós é que vamos ascender ou descender. Só depende de mim, Teresa, ser melhor do que eu fui ontem, esquecer as minhas falhas e olhar para frente. Não ficar ruminando, vamos dizer assim, aquilo que não me fez bem. Eu só cresço, como ele mesmo diz, quando eu apago as minhas falhas e começo a olhar que eu tenho um campo de virtudes pela frente a serem conquistadas. Então, às vésperas da Páscoa, pensarmos na nossa verdadeira propriedade, nos nossos espíritos, para angariarmos junto a nós as forças do bem, do amor, da caridade e da luz. Que Jesus seja em nossos corações todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, todos os dias, em todo o tempo. Porque Ele é o nosso caminho, verdade e vida. Não canso de me dizer isso. Você pode estar no fundo do poço hoje, mas se você pega a mão de Jesus, você levanta. Você tem força de se reestruturar. E a gente tem que raciocinar assim. A minha vida é momentânea de encarnado. Mas a minha vida espiritual é, acima de tudo, o meu caminho com Jesus. Com Maria, que perdeu seu filhinho e continuou trabalhando, e continuou ajudando os leprosos, e continuou com a palavra, e continuou espalhando a boa nova do Cristo com João. Então é isso que a gente tem que ser. Jesus perdoou Judas. Por que ele faria diferente? Jesus é amor. E é assim que a gente tem que pautar as nossas vidas. Com amor. Sofri hoje uma situação que me causou problema, na mesma hora apagadamente, com uma oração. Porque a oração é o único remédio. Visto que Jesus faz o Pai Nosso, ensina aos homens, para que a gente se acalme nas horas de ebulição. Então, que Deus, principalmente, que Jesus, que Maria Santíssima, com a sua legião de servas, de trabalhadores, de amor, que os espíritos mentores dessa casa, meu querido altivo, meu amigo, meu
chefe, meu patrão, o médium com quem eu aprendi muita coisa, que ele e sua cúpula possam abastecer os nossos corações, os daqui, os de casa, os encarnados, os desencarnados, como ele agora, que deve estar trabalhando muito, e que nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, na certeza de que eu vou me tornar outra Teresa, outro Marcelo, outro João, outro Pedro, outro Antônio, outra Gracildes, outra Mari, enfim, que a gente possa sentir o chamado e aceitar esse chamado, graças a Deus. Temos a certeza que todos nós concordamos que foi muito bom estarmos aqui nesta manhã, estudando doutrina espírita com a nossa Teresa, que sempre nos traz excelentes reflexões. Vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é dedicado ao passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos manter os nossos olhos fechados. Vamos lembrar que nosso anjo de guarda está junto de nós, ouvindo nossos pedidos, nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns para nos fornecerem fluidos de paz, de harmonia, de saúde física e emocional. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora, a hora do passe. Aqui, Kardec. Foi. Kardec pergunta se podemos aceitar a benevolência quando ela é exclusiva entre pessoas da mesma opinião. O que seria a benevolência? A benevolência é o bem que a gente faz ao próximo, ao nosso próximo. Quando a gente para pensar na benevolência que a gente faz das pessoas que coadunam com o mesmo pensamento, com o mesmo direcionamento, a nossa querida irmã Teresa trouxe aqui na palestra que ela deu, as diferentes formas de conhecimento, né, as orientações que são diferentes em cada país, em cada cultura. E aí, quando a gente para pensar, a gente olha e fala, a gente tem que ter benevolência cada um de acordo com a sua crença? E o nosso querido São Luís nos responde que não, pois nós somos todos filhos de um mesmo Deus, nós somos todos irmãos. A gente veio para esse mundo justamente para que a gente possa crescer, evoluir e sempre estar próximo do nosso irmão, tanto auxiliando quanto aprendendo com ele. As crenças diferentes nos trazem conhecimentos diferentes, e é a diferença que faz com que a gente possa aprender. Se todos fôssemos iguais, não precisaríamos aprender, não precisaríamos evoluir, não é verdade? Então, quando a gente para avaliar se todas as crenças, na pergunta de Kardec, se a benevolência ela é exclusiva da mesma crença, não. Nós somos todos irmãos e a gente não conhece as nossas encarnações passadas, a gente não conhece o passado de cada um. Hoje, os nossos próximos podem ter sido nossos inimigos e estão aqui justamente para que a gente possa se perdoar, para que o amor reine entre nós e para que a gente consiga sempre estar voltado para o amor, para a caridade, para o perdão. Então, quando a gente para pensar, o nosso próximo, será que realmente era o nosso próximo?
Então, todos aqueles que talvez nessa encarnação, nessa vida, a gente considere como inimigos, será que são realmente nossos inimigos? Essa forma diferente de pensamento de cada um é que faz com que a gente pare para avaliar a nossa conduta, para avaliar o que a gente tem aqui de melhor, o que a gente tem para melhorar, para auxiliar ao próximo, para receber auxílio, para ganhar conhecimento. E aí, na pergunta do Livro dos Espíritos, que a Teresa até colocou aqui, explicando um pouco mais sobre a questão da colmeia das abelhas, né? Da organização da colmeia das abelhas, e de que a gente possa aprender com essa colmeia como é a vida em comunidade, como a gente precisa estar ali sempre emanando energias positivas, sempre emanando auxílio, amparo, e que a gente sempre olhe pelo todo e não pelo único, que o todo é o que faz da gente filhos de Deus, é o todo que vai trazer ali a nossa evolução, o maior conhecimento. Então, vamos focar não só no que a gente tem de próximo ali, do que a gente acha que são as pessoas que coadunam com o nosso pensamento, mas vamos ver todos os nossos irmãos, porque somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos e estamos aqui na seara do aprendizado, do conhecimento. E Jesus, nosso mestre maior, que trouxe o maior ensinamento, que perdoou a todos aqueles que o flagelaram, que o torturaram, que o traíram, não é verdade? Então, quando a gente para pensar, essa diferença é o que nos faz sermos únicos, é o que nos faz crescermos, é o que nos traz sempre, a cada dia, novas criaturas, e que Jesus, nosso Mestre, esteja sempre entre nós como nosso maior exemplo de amor, de carinho, de caridade, e que a gente possa seguir sempre nos ensinamentos do Cristo e acolher a cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, porque a gente não sabe amanhã como será a nossa vida, não só nesse plano, mas também no plano espiritual. Que Jesus esteja conosco, nos abençoando, hoje e sempre. Graças a Deus, Senhor. Nós agradecemos muito, Jesus, por ter nos intuído começar tão bem o nosso sábado, aqui na nossa casa espírita, na nossa casa de amor, estudando os teus ensinamentos, os ensinamentos dados por esses espíritos queridos. Nós saímos daqui, Senhor, beneficiados com todo esse aprendizado, e te pedimos, Jesus, que permita que possamos lembrar que estamos sempre seguidos de nossos anjos de guarda, que são espíritos enviados por Deus para nos orientar, para nos intuir a fazermos as melhores escolhas em nossa vida. Então, Jesus querido, agradecidos por tudo quanto recebemos, nós pedimos a tua permissão, a permissão desses espíritos amorosos que trabalham incansavelmente aqui no nosso SEAP, e a permissão de Deus nosso Pai para encerrarmos a nossa manhã de estudos e passes. Graças a Deus.